Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após Jesus, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhes respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Né, irmão, Jesus ele havia acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, havia alimentado mais de 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças, né? Então pode colocar aí umas 15.000 pessoas sendo alimentadas por Jesus, através daquele milagre. E Jesus vai dizer para os seus discípulos: vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado, né? Atravessem para o outro lado, porque eu vou despedindo a multidão. E foi o que aconteceu. Os discípulos entraram no barco para atravessar. Jesus Cristo estava despedindo a multidão. Depois Jesus Cristo subiu para orar. Isso já era noite, né? E quando os discípulos entraram naquele barco para fazer aquela travessia, certamente eles imaginaram que iria ser uma travessia tranquila, né? Não tinha vento, não tinha onda, estava tudo tranquilo, tudo sossegado. Eles imaginavam que logo estariam do outro lado e que tudo daria certo, né? E muitas pessoas nesse mundo estão contando com uma navegação tranquila. Muitas pessoas nesse mundo estão contando com uma vida tranquila, né? Não vai dar tudo certo, eu não preciso desse negócio de caminhar com Deus, de caminhar com Jesus, né? De vida cristã fervorosa, eu não preciso disso. Vai ser, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, estou caminhando com Deus, eu não tenho uma vida cristã fervorosa, não vou no culto, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, estou vivendo a minha vida aqui, tá tudo dando certo, nada está acontecendo de errado. Às vezes vem umas adversidades, mas normal, a gente resolve, mas está prosseguindo tudo do jeito conforme. Apesar de muitas pessoas acharem que vão navegar tranquilo durante a vida toda, é certo, irmãos, que as dificuldades vão vir. É certo que a prova vai vir. E é certo, irmãos, que vai chegar um momento aonde essa dificuldade vai ser maior do que a capacidade que essa pessoa possui para poder lidar com os problemas. Isso é fato, irmãos. Esse mundo aqui é um mundo de pecado. Ninguém vai viver para sempre uma vida tranquila. Todo mundo vai chegar um dia que vai morrer, né? Porque é isso que o efeito do pecado fez. Então,
Sabe, ai daqueles que quando chegarem nesse dia de tempestade, quando chegarem nesse dia de prova, de luta, onde as suas forças não podem vencer a dificuldade, ai deles se eles não estiverem olhando para Jesus, né, irmão? Se eles não estiverem olhando para Deus, se eles não tiverem desenvolvido um relacionamento com Deus. Ai deles, irmãos, porque a única coisa que vai restar para eles é o desespero, é a angústia, é a aflição. É por isso que a gente vê muitas pessoas que pareciam tranquilas a vida inteira, e de repente, quando a pessoa se vê nos seus últimos momentos, uma grave enfermidade, sabe, um grave problema financeiro que ela não vê saída, que ela não vê condições de resolver, sabe, que você enxerga o desespero, sabe, é a pessoa simplesmente definhando ali na sua frente ali, sabe, irmãos, é o que resta, é a única coisa que acontece, irmãos, quando não se está olhando para Jesus, quando não se desenvolveu, sabe, um relacionamento com Jesus. É uma tolice achar que dá para navegar nesse mundo numa vida tranquila, até o fim vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo, eu vou navegando, quando chegar até o fim vai dar tudo certo. Não, cedo ou tarde, a única coisa que vai restar é desespero, angústia e aflição. E isso é o que acontece, irmãos. Sabe, os discípulos, irmãos, quando eles entraram nesse barco aqui para atravessar para o outro lado, né? Atravessar um mar, que na verdade não era um mar, era um lago gigantesco que tinha correntes de ar assim que produziam ondas enormes, por isso que era chamado de mar. Quando os discípulos entraram, irmãos, não estamos falando de pessoas que estão vendo um barco pela primeira vez, né? Não estamos falando de amadores que nunca tinham visto um barco, que não sabiam remar direito, que não sabiam lidar com os problemas do mar. Não, nós estamos falando sobre pessoas experientes, estamos falando sobre pescadores, pessoas que estavam acostumados, irmãos, a lidar com os problemas do mar, pessoas que estavam ali de maneira diária ali, tirando o seu sustento do mar, sabe? Mas mesmo esses pescadores experientes aqui, quando eles viram aquela tempestade ali, irmãos, a tempestade foi maior do que a capacidade que eles possuíam para lidar com aquele tipo de problema, né? E qual que é o problema, irmãos? Sabe, o problema é que muitas pessoas sabem que esse mundo é um mundo de dificuldades. Muitas pessoas sabem disso. Muitas pessoas sabem que as adversidades vêm e que as adversidades são grandes e que a gente não vai viver uma vida tranquila nesse mundo. Muitas pessoas sabem. E o que elas fazem? Elas fazem, não, sabe, eu preciso ter condições para lidar com as tempestades. Sabe, se eu conseguir ter capacidades humanas, se eu conseguir ter um bom emprego, se eu conseguir ter um bom dinheiro, né? Se eu conseguir ter forças humanas para sobrepujar os problemas, sabe, eu vou conseguir navegar de maneira tranquila e ainda que venham as dificuldades, eu vou conseguir lidar com elas. Sabe, basta apenas eu ter um melhor diploma, um melhor emprego, juntar bastante dinheiro, ter capacidades e eu vou conseguir, né, irmãos? E o que acontece? O que acontece, irmãos, é que isso não passa de uma grande tolice. Sabe, as pessoas muitas vezes pensam que o problema delas é falta de dinheiro, né? O ser humano acha que o problema dele é que ele não tem o emprego dos sonhos. Se ele tiver o emprego dos sonhos, ele está pronto para vencer qualquer adversidade, qualquer prova, qualquer luta. É falta de capacidade, sabe? Eu preciso me especializar mais e, sabe, as pessoas acham que é esse o problema. E o que acontece? Cedo ou tarde, ela se depara com uma situação onde o dinheiro não pode resolver, onde o diploma não serve para nada. Sabe, quem que está morrendo lá nos seus últimos dias de vida, sabe, pede para ver os seus diplomas,
Por favor, tragam os meus diplomas, eu vou morrer, tragam meus diplomas. Quem que está preocupado com os diplomas nos seus últimos momentos de vida? Quem que está preocupado com o dinheiro no banco nos seus últimos momentos de vida? Né? Quantas pessoas acham que estão tranquilas porque fizeram o melhor convênio, né? Pagaram caro no convênio a vida inteira, e de repente elas se deparam com um câncer lá que não tem cura, que ela vai morrer, ainda que ela pague milhões no melhor tratamento, a única coisa que ela vai conseguir é morrer 3, 4 meses mais tarde, mas vai morrer a mesma coisa. Sabe, minha esposa que trabalha lá no Instituto do Câncer, o quanto que ela não vê desse tipo de coisa? Melhor tratamento, que custa milhões, vai fazer a pessoa morrer 3, 4 meses mais tarde, é o máximo que ele pode fazer, mas vai morrer a mesma coisa. Sabe, então, irmãos, não adianta nós, irmãos, depositarmos a nossa esperança, irmãos, em nossas capacidades, no dinheiro, nas nossas qualificações, nos nossos diplomas. Sabe, é preciso, irmãos, colocarmos a nossa esperança em Jesus Cristo, colocarmos, irmãos, a nossa confiança em Jesus Cristo. Sabe, porque só Ele, irmãos, está acima de toda adversidade, está acima de toda prova, está acima de toda luta. Só Ele, irmãos, é um porto seguro que realmente nós podemos contar e nós podemos confiar. Que as adversidades, cedo ou tarde, elas batem a nossa porta, e o único que pode nos salvar, o único que pode nos dar paz, pode nos dar esperança, pode nos dar confiança, irmãos, é Jesus Cristo, não tem outro. Né? Os discípulos, irmãos, estavam no meio da tempestade. Os discípulos, eles viram que as ondas estavam grandes. Os discípulos viram, irmãos, que certamente aquilo ia acabar numa grande tragédia. Mas antes que aquilo acabasse numa grande tragédia, Jesus Cristo vai caminhando por sobre o mar até eles. E Jesus Cristo salva eles. Né? Os discípulos poderiam ter pensado, puxa vida, mas por que Jesus Cristo não veio antes? Né? A gente já estava desesperado aqui, a gente já estava aflito, a gente já estava achando que ia morrer, por que demorou tanto? Né? Sabe, muitas vezes essa é a vida dos crentes, né? Muitas vezes a gente quer entrar na prova hoje, a gente quer entrar na luta hoje, e a gente quer que a solução venha amanhã, né? Muitas vezes as pessoas até inventaram a famosa frase, Deus tarda, mas não falha. Não, irmãos, Deus não tarda, Deus chega na hora certinha que precisa chegar, né? Jesus Cristo, quando chegou, nenhum deles tinha se afogado, né? Jesus Cristo chegou lá, 3 morreu, 3 se afogou, sobrou, quase que morreu tudo. Não, quando Jesus Cristo chegou lá, nenhum deles tinha se afogado, nenhum deles tinha sequelas graves de alguma coisa que aconteceu. Não, Jesus Cristo salvou todos eles. Sabe, Deus usa as provas na nossa vida, irmãos, e muitas vezes a gente acha que Jesus Cristo está demorando demais, a gente acha que a gente vai morrer, a gente vai perecer, e eu não suporto mais essa prova, eu não suporto mais essa dificuldade. Mas por que Jesus Cristo está demorando? Por que as coisas não estão acontecendo? Né, irmãos? E fato é de que Jesus Cristo usa as provas, usa as dificuldades, usa as adversidades, irmãos, para minar o nosso eu, minar o nosso ego. Sabe, irmãos, para que a gente venha a colocar a nossa esperança, a nossa fé apenas em Jesus Cristo. Né, irmãos? Não em Jesus Cristo e no dinheiro, nem em Jesus Cristo e em pessoas, em Jesus Cristo em situações favoráveis. Não, irmãos, às vezes Deus permite que a prova cresça e ela se estenda para que nós não venhamos a olhar para nada, apenas para Jesus Cristo, né? Mas para que nós venhamos a confiar somente nele, né? Então as tribulações, irmãos, Deus usa as tribulações para nos fazer olhar para Ele, para gerar em nós paz, né? Para gerar em nós paz, é através da tribulação, irmãos, que Deus gera em nós paz, né? Deus gera em nós
confiança, para que nós venhamos a confiar nele. É simples assim. Por isso, irmãos, que isso vai acontecer somente nos seus discípulos, somente nas suas ovelhas. Naqueles que não são discípulos, naqueles que não são eleitos, irmão, se a prova se estender, o que você vai ver, ao invés da pessoa olhando para Deus, se apegando em Deus, buscando, não, você vai ver a pessoa murmurando, blasfemando, negando, você vai ver justamente o oposto. Você vai ver a pessoa se afastando de Deus, né? Mas nos discípulos, irmãos, nas ovelhas de Jesus Cristo, nos eleitos, as provas prolongadas vai acabar com todo o ego, todo o orgulho, todo o restinho de confiança que a gente possa ter no dinheiro, no diploma, em nossas capacidades, e vai fazer, irmãos, com que nós venhamos olhar apenas para Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo, irmãos, ele chega para os seus discípulos andando sobre o mar, Jesus Cristo vai dizer para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais, né? Olha só, Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo conforta eles com a sua palavra. Jesus Cristo está trazendo um conforto para eles. Automaticamente, irmãos, o que aconteceu? Eles já se sentiram seguros, eles já se sentiram confortados. Sabe, irmãos, o quanto os crentes hoje, irmãos, a palavra de Deus não conforta eles. A palavra de Deus, irmãos, não consegue dar paz para eles. É como se Jesus Cristo fosse alguém que está tentando confortar, mas não pode confortar. Muitas vezes alguém pode estar numa dificuldade, aí o outro vai e fala assim: não fica assim, vai dar tudo certo, você vai ver, logo logo isso aí se resolve, não fica triste não chora não, vai dar tudo certo. Sabe, a pessoa está tentando confortar, mas aquelas palavras não têm poder, porque é uma pessoa comum falando para outra pessoa comum, a coisa não vai melhorar, muitas vezes vai piorar, e vai dar mais errado ainda do que muitas vezes já está dando, mas é alguém tentando confortar. Sabe, Jesus não é alguém que tenta nos confortar com palavras que não têm poder nenhum, que não fazem nada. Não, irmãos, as palavras de Jesus Cristo, irmãos, realmente elas têm poder para nos confortar, têm poder para nos trazer paz. Quando Jesus Cristo vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, sabe, irmãos, é sério, não é brincadeira não, é sério. Sabe, se nós estamos cansados e oprimidos, estamos aflitos, nós vamos até Ele e encontramos paz. Sabe, é verdade aquilo que está escrito ali, né? Muitas vezes as pessoas acham que não, mas isso aí serve para você, irmão, isso aí serve para você, para o seu caso. Se você estivesse na minha vida, se você estivesse passando por o que eu estou passando, eu queria ver, aí não ia servir não. Serve para você aí, porque está tudo bem, né? Não está enfrentando os problemas que eu estou enfrentando, né? Então para você serve. Sabe, as pessoas acham isso, irmãos. Jesus, irmãos, não é alguém que está tentando confortar. Não, irmãos, Jesus é aquele que nos conforta. Jesus é aquele que nos traz paz. Por isso que devemos nos atentar, irmãos, para a palavra de Deus, porque não são simplesmente palavras ao vento que não pode fazer nada. Não, irmãos, são palavras verdadeiras que nos trazem paz, nos trazem esperança, nos trazem confiança. É isso, irmãos, é isso que a palavra de Deus fala. Tende bom ânimo, sou eu, né, irmãos? Esse sou eu é uma referência a Deus, quando Moisés vai falar para Deus assim: mas quem que eu vou dizer que me mandou, né? Deus mandou Moisés ir lá libertar o povo do Egito, mas quem que eu vou mandar? Deus falou: diz que o eu sou mandou, eu sou. Então essa referência aqui, tem de bom ânimo, sou eu, né? Esse sou eu é uma referência ao eu sou, né? É Jesus mostrando: não precisa ter medo, eu sou o Deus de vocês, eu estou aqui, eu vou salvar vocês, eu vou guardar vocês, vocês não vão perecer na tempestade não, vocês não vão perecer nessa luta não, fiquem em paz, tenham de bom ânimo, não temam, né? Olha só, e o que vai acontecer? Pedro, irmãos, Pedro vai dizer: mas Jesus, se é você mesmo, né? Eles pensavam que era um fantasma, se assustaram.
Eles pensaram que era um fantasma, porque era inimaginável Jesus Cristo caminhar por sobre as águas, né? Eles nunca imaginavam uma coisa dessa, eles pensavam que era um fantasma, e Pedro vai dizer: não, Jesus, se é você mesmo, dá ordem aí para que eu possa ir até me encontrar contigo caminhando por sobre o mar, por sobre as águas, dá ordem aí. E Jesus vai dizer: vem Pedro. Né, irmãos? E naquele momento, irmãos, Pedro creu na palavra de Jesus Cristo, né? Pedro sabia, irmãos, que caminhar sobre as águas, sabe, não era uma coisa possível. Pela lei da física, não é possível alguém caminhar em cima das águas. Não há firmeza para se pisar em cima das águas, você afunda. Mas como Jesus Cristo disse: vem, Pedro sabia que a palavra de Jesus Cristo estava acima da lei da física. Sabe, irmãos, estava acima da racionalidade. E ele creu, e quando ele creu, irmãos, o que aconteceu? Ele desceu do barco e ele começou a caminhar por sobre as águas. Sabe, como é comum os crentes hoje, irmãos, colocarem a racionalidade na frente da palavra de Deus, né, irmãos? Primeiro eles enxergam as probabilidades, primeiro eles têm as suas racionalizações, depois vem a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus primeiro e confiem nela só. Não, os crentes hoje eles são como as pessoas do mundo, né? Eles enxergam as probabilidades, e se eles veem que as probabilidades não são favoráveis, ainda que a palavra de Deus diga para eles: não, tenha fé, tenha bom ânimo, não serve, né, irmãos? Então é preciso, irmãos, colocarmos a palavra de Deus acima de todas as coisas. A palavra de Deus vem na frente, irmãos, de qualquer coisa, vem na frente da racionalização, vem na frente da lógica, vem na frente, irmão, de tudo aquilo que a gente pode achar que é importante. Se Jesus Cristo disse: vem, então é possível agora eu caminhar por sobre as águas. E foi o que ele fez. Ele desceu do barco e ele começou a caminhar por sobre as águas. Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo não tirou Pedro do barco à força e obrigou ele a caminhar por sobre as águas. Não, irmãos, a partir do momento que Pedro creu na palavra de Deus, ele automaticamente, sozinho, desceu do barco e começou a caminhar. Sabe quantos crentes, irmãos, para caminharem com Deus, parece que é só a força. Sabe, tem muitos crentes, para ele caminhar com Deus, você tem que ficar empurrando eles, tem que praticamente obrigar ele a caminhar com Deus. Você tem que praticamente obrigar ele a honrar Deus. Não pode falar palavrão, não pode agir assim, e não pode, é só empurrando, só a força. Sabe, quando Pedro creu na palavra de Deus, um milagre aconteceu, irmãos. Ele começou a encontrar firmeza naquilo que não havia firmeza, que eram as águas. Quantos crentes dizem que creem na palavra de Deus, mas milagre nenhum acontece? Sabe, irmãos, eles continuam vivendo do mesmo jeito que viviam no mundo. Eles continuam pensando do mesmo jeito que pensavam no mundo, agindo da mesma maneira. Você não vê milagre nenhum acontecer, você não vê nada acontecer. Mas eles dizem que creem na palavra de Deus. Eles dizem que creem em Jesus Cristo. Eles dizem que confiam em Deus. Mas você não vê mudança nenhuma, você não vê transformação nenhuma, você não vê milagre nenhum, você não vê nada. Sabe, irmãos, quando nós cremos na palavra de Deus, irmãos, o milagre acontece, irmãos. Nós somos transformados, irmãos. Nós encontramos paz. Do mesmo jeito que Pedro, irmãos, encontrou firmeza nas águas, que não tinha firmeza nenhuma, sabe, irmãos, nós somos aqueles que encontramos paz na adversidade, onde os outros não vão encontrar paz. Nós encontramos esperança, irmão, na tribulação, onde os outros nunca encontrariam esperança. Sabe, irmãos, o milagre acontece na nossa vida, irmãos, quando nós cremos na palavra de Deus. Aquilo que os discípulos estavam temendo, que eram as águas, as ondas, o vento, sabe, Jesus Cristo veio caminhando sobre aquilo que eles temiam, as águas. Sabe, Jesus Cristo, irmãos, as nossas dificuldades, irmãos, não são dificuldades nenhuma para Jesus Cristo, irmãos. Quando Jesus Cristo quiser,
Ele vem, Ele passa por cima de todas as dificuldades, irmãos, para vir ao nosso socorro. Então, irmãos, a gente não precisa se desesperar, a gente não precisa ficar aflito, angustiado, em depressão, porque a dificuldade é muito grande, que a prova é muito grande, que a tempestade é... Não, mas quando Jesus Cristo quiser, Ele passa por cima de todas essas coisas, com a maior facilidade, sem a menor dificuldade, do mesmo jeito que Ele passou por cima daquelas ondas todas, daquela água toda lá, o discípulo tudo desesperado, olhando para o tamanho das ondas, Jesus Cristo passando por cima das ondas. Sabe, irmãos, é essa confiança que nós temos que ter num Deus soberano que pode todas as coisas. A angústia, a aflição, o desespero mostram que nós não confiamos na soberania de Deus. Mostra que nós acreditamos que a situação não tem controle e que Deus também não tem controle nenhum, por isso que nós estamos desesperados. Por isso, confiança em Deus. E Pedro vai começar a caminhar sobre aquelas águas, e ele vai começar muito bem, mas o texto bíblico vai deixar bem claro, irmãos, que de repente ele começou a prestar atenção no vento forte, de repente ele começou a prestar atenção no tamanho das ondas, aí ele começou a tirar os seus olhos de Jesus Cristo e começou a colocar os seus olhos em outras coisas. E o que vai acontecer? Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, o que Pedro vai fazer? Alguém, por favor, me joga um bote salva-vida. Alguém, por favor, me resgata aí com um barco. Não, irmãos. Pedro vai clamar a Jesus Cristo para que Ele o salve. Na nossa vida cristã, irmãos, muitas vezes as dificuldades vão fazer com que os nossos olhos saiam de Jesus Cristo. Muitas vezes as provas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, irmãos, e é inevitável que algumas vezes nós vamos tirar dos nossos olhos de Jesus Cristo e vamos começar a prestar atenção para as adversidades, para as provas, para as lutas, e nós vamos começar a afundar, nós vamos começar a naufragar, nós vamos começar a perecer. E nesse momento, irmãos, o que a gente faz? A gente clama a Jesus, a gente pede para Ele: Senhor, coloca a fé dentro do meu coração. Senhor, eu estou ficando deprimido por causa dessa condição, eu estou ficando aflito por causa dessa dificuldade, sabe, eu estou ficando angustiado por causa disso que se levantou. Senhor, tira isso do meu coração, sabe, eu não deveria estar nessa condição. Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, coloca fé dentro de mim, coloca esperança, coloca paz. Sabe quantos crentes, irmãos, estão aflitos, estão angustiados, estão nessa condição, e eles estão pedindo, e eles estão achando que não, eu preciso de dinheiro. Não é salva-me, Senhor, eu preciso de dinheiro, sabe, eu preciso de situações mais favoráveis, sabe, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Não, irmãos, quando nós estivermos afundando, quando nós estivermos sem esperança, quando nós estivermos naufragando em meio às dificuldades, devemos clamar ao Senhor. Sabe, quando nós clamamos ao Senhor, irmãos, o que acontece? Jesus Cristo deixou Pedro afundar? Deixou Pedro perecer? Não, mas Jesus Cristo automaticamente estendeu a sua mão e salvou Pedro. É isso que Jesus Cristo faz, irmãos, quando nós clamamos a Ele. Quando nós enxergamos, irmãos, que estamos numa condição que não deveríamos estar, que estamos numa aflição que não deveríamos estar, que estamos estamos sendo governados pelas circunstâncias à nossa volta, quando deveríamos estar firmados em Deus. Nós clamamos a Jesus Cristo, irmãos, e Ele nos salva, Ele revigora a fé dentro de nós, Ele nos transforma, Ele move o nosso coração. É isso que acontece. Jesus Cristo entrou naquele barco e imediatamente a tempestade acabou. E os discípulos disseram: verdadeiramente esse aí é Deus. Verdadeiramente, Jesus Cristo é o Senhor. Puxa vida, sabe, irmãos, há de chegar o dia em que todo joelho se dobrará. Há de chegar o dia, irmãos, em que todos vão dizer: verdadeiramente esse aí é o Deus. Verdadeiramente esse aí é o Salvador.
Sabe, irmãos, que nós não venhamos a reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Sabe, irmãos, no último dia, quando a gente viveu a vida inteira sem Deus, buscando as coisas desse mundo, sabe, mas que nós venhamos a olhar para Jesus Cristo hoje, clamando por Ele hoje, sendo salvo por Ele hoje, que hoje nós venhamos a dizer, verdadeiramente Jesus Cristo é Deus, Ele me salvou, Ele me sustentou, Ele me deu paz, Ele me deu esperança, Ele me ajudou a lidar com as dificuldades da minha vida até hoje, né, irmãos? Então esses são os ensinamentos, irmãos, que nós podemos tirar dessa passagem, né? Podemos tirar muitos e muitos ensinamentos, né, irmãos? Mas as adversidades, irmãos, é aquilo de principal que nós vamos enxergar aqui nesse texto bíblico: as tempestades, as provas, as lutas. A vida não vai seguir uma vida tranquila. A navegação pode estar tranquila hoje, mas devemos estar preparados para quando as tempestades chegarem, para quando as lutas chegarem, né, irmãos? E quando elas chegarem, irmãos, que Jesus possa estar junto de nós, sabendo que Ele é aquele que nos guarda, nos sustenta, né, irmãos, e nos conduz até o outro lado, né, irmãos, até o reino dos céus, até a vida eterna em glória. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.